já convidar nosso irmão Marcos Muniz para estar aqui conosco. O nosso irmão Marcos Muniz é diácono aqui na Igreja Filadélfia e também é um dos diretores do Ministério Corajosos na parte de finanças. E nessa noite o Senhor o escolheu para abençoar a nossa igreja. Vou passar aqui a palavra para o pastor Léo. Eu glorifico a Deus porque homens corajosos a cada dia têm se levantado no meio do povo de Deus. Foi feito o desafio ao Ministério dos Homens Corajosos a estarem conosco nessa noite e eles prepararam tudo isso aqui, todo esse culto para o Senhor. E eu fico feliz pela vida do irmão Marcos, que quando ele foi escolhido, ele disse: que presente de aniversário. No dia do aniversário, a palavra de Deus para entregar ao Senhor, ao povo de Deus. E que Deus esteja lhe abençoando, Marcos. Continue engrandecendo o nome do Senhor através da sua vida, viu? Chamar aqui nosso diretor aqui, o Wilson. Ele está na parte aqui justamente, naquela cobertura, né, espiritual, orando pela gente o tempo todo, pelo ministério, pela igreja. E ele vai fazer uma oração pelo pregador dessa noite. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, igreja. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de glória, Deus de poder, Deus santo, Deus querido, nesta hora, Senhor Deus, queremos nos colocar diante da sua santa e gloriosa presença, Senhor Deus, para receber o melhor, Senhor Deus, que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós venhamos estar, Senhor Deus, ó Pai, conectados, Senhor Deus, ó Pai, contigo nesta hora, Senhor Deus. Que nós venhamos nos desligar, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, criar uma barreira, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, conflito, Senhor Deus, familiar, seja questões de enfermidade, seja qualquer outra coisa, Senhor Deus, que estivermos, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, neste mundo, que nós venhamos deixar para trás nesta hora, Senhor Deus, e venhamos, Senhor Deus, nos apegar a Ti, Senhor Deus. Pai Santo, Deus querido, Deus de poder, Tua palavra, Senhor Deus, nos revela, Senhor Deus, no Salmo, Senhor Deus, capítulo 25, versículo 14, que os Teus segredos, os Teus mistérios é revelado àqueles que o temem. E aqui está Teu servo, Senhor Deus, diante da Tua presença, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, revela Teu coração, o que é, Senhor Deus, que Tua igreja, Teus servos, Teu povo, Senhor Deus, necessita receber, Senhor Deus, nesta noite, que venha do trono da graça, Senhor Deus, como uma espada de 2 gumes, Senhor Deus, penetrando sobre o coração deles, sobre o coração da Tua igreja nesta noite, ó Pai, que Teu Espírito Santo continue conduzindo, Senhor Deus, Teu servo, Senhor Deus, para, Senhor Deus, o momento do Senhor, ó Pai, nesta noite. Pai Santo, Deus querido, Deus de poder, reveste Teu servo, continua alargando a fronteira do Teu entendimento, Senhor Deus, para que ele possa enxergar muito mais além do que Teus olhos naturais, ó Pai, possa fazê-lo enxergar, Senhor Deus. Que ele venha, Senhor Deus, ó Pai, ter seus olhos descortinados, Senhor Deus, acerca da revelação da Tua palavra, que é que, Senhor Deus, que Tua igreja, Senhor Deus, almeja em Teu coração em receber, ó Pai, o pão vivo nesta noite que o Senhor irá ministrar, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do Teu servo, Senhor Deus, que honra e glória seja dada a Ti nesta noite, Senhor Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor Deus. Fique à vontade, Marcos. Deus abençoe. Louvado. Louvado seja Deus. Eu gostaria de saudar os irmãos aqui presentes no templo e aos irmãos que nos acompanham pela plataforma do YouTube online, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje é um dia muito especial, por vários motivos. O principal é que Deus usou os nossos pastores para nos conceder a direção desse culto. Esse é o principal. O segundo é que hoje eu estou fazendo mais uma primavera, junto com meu parceiro, meu irmão Márcio, e Deus me deu esse presente, que é trazer a sua palavra. E esse presente eu divido com meus irmãos do Ministério Homens Corajosos. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Atos,
capítulo 16. Essa noite nós vamos falar de Timóteo. Timóteo, que foi um exemplo de obreiro e de líder da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Pronto. Então vamos ao texto. E chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os seus irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Até aí, vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Criador dos céus e da terra, o Deus que está no mais alto céus, de lá tem a soberania e o controle absoluto de todas as coisas. O teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade. Nesse momento, Senhor, de forma humilde, eu peço que o Senhor, meu Pai, faça com seu Espírito, tome todos nós aqui nesse momento, para que a palavra que venha sair de mim não saia do homem, mas que venha direto do teu trono, e que essa mensagem possa tão somente edificar a minha vida, como edificar a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, que eu entrego a Ti. Desde já, tudo que for feito nesse culto, aqui na sua casa de oração, seja exclusivamente para a Tua glória do Teu nome, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Timóteo, exemplo de obreiro e líder. Timóteo é um dos discípulos mais conhecidos do Novo Testamento. Duas epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. A caminhada de Timóteo foi conhecida por seu exemplo de jovem homem obreiro. Mas, afinal, quem foi Timóteo? Timóteo, que significa honrado por Deus, foi um jovem da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácias, juntamente com Derbe. Essa província é designada em Atos 14 como cidade da Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é a mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias. A Bíblia não relata, mas provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra em Derbe. O ministério de Timóteo. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade de que ele tinha sido levado por Paulo para substituir João Marcos. Seja como for, ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até hoje. Um fato curioso é que, quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele local. Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus. Assim, o fato de Timóteo ter se circuncidado evitaria um tipo de discriminação.
mas nós sabemos que Paulo, pessoalmente, era totalmente contra a obrigatoriedade de circuncisão aos gentios que eram admitidos como membros da Igreja de Cristo. Provavelmente, a explicação do porquê Timóteo ainda não havia sido circuncidado até então era o fato do seu pai ser grego. A Bíblia não nos dá indício de que seu pai tinha tido alguma influência em sua educação religiosa, nem ao menos informa que este ainda era vivo naqueles dias. A Bíblia também nos mostra, na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciões locais oraram por ele, impondo-lhe as mãos. Então, ele recebeu o Espírito que o capacitou para o seu ministério. Podemos confirmar isso, essa consagração, através do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, edifique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. O apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo. Isso nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência de que alguns rejeitarão e, por isso, naufragarão na fé. Ainda em 1 Timóteo, só que no capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ainda no capítulo 4 de 1 Timóteo, só que no versículo 6, o apóstolo Paulo continua dando instruções e diz o seguinte: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo também foi um exemplo de membro da igreja. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja, que foi implantado ali. Tanto era boa a sua conduta que os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo foi um exemplo de homem cristão. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã, de que era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que a sua reputação chegou até Icônio. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que começou quando ele era ainda muito novo. Paulo fala sobre isso quando relata em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que em algumas versões da Bíblia tem Sagradas Escrituras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo foi um homem escolhido por Deus. É preciso deixar bem claro que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo quem o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante ministério foi o próprio Deus. Paulo sabia disso, e quando aconselhava acerca do ministério, fazia lembrar de que existiam profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. Nós vemos isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-o de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposições das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Timóteo era um exemplo de liderado. Essa parte é muito importante para a liderança da nossa igreja. Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar sua missão, a Bíblia nos mostra a sua humildade e a capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulo em relação a Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referências sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que dava na cabeça, participando de contendas ou de reclamando com Paulo. E o apóstolo Paulo dá orientação sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isto não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Timóteo foi aprovado. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. Timóteo foi exemplo de obreiro. A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Além de porta-voz de Paulo, em diversas situações, ele participou, como apóstolo, de várias viagens missionárias. O capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos mostra um Timóteo justamente com Paulo e Silvano, mais tarde com Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. Embora na Bíblia não seja citado a sua presença em Filipos e em Tessalônica, é muito provável que ele estivesse junto ali. Já em Atos 17, descreve um Timóteo e Silas sendo deixado por Paulo em Bereia para continuarem o seu trabalho durante o período, mas logo depois Timóteo foi encontrar Paulo em Atenas e em seguida foi enviado a Tessalônica para ajudar os irmãos ali. Por fim, mais tarde ele partiu para Corinto, levando as boas notícias a Paulo,
e Paulo relata essas boas notícias em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-lhes boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam as boas recordações de nós, desejando-nos ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulações, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Timóteo também estava presente em Éfeso com Paulo, durante a sua terceira viagem missionária. Não existe referência sobre o período que antecede esse evento. No entanto, provavelmente Timóteo partiu com Paulo de Corinto até Éfeso e depois até Cesareia. Nessa viagem para Jerusalém, outra missão muito importante que Timóteo desempenhou foi a de levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. Após essa missão, ele retornou a Éfeso e, novamente, logo em seguida, ele foi enviado à Macedônia para realizar os preparativos da chegada de Paulo posteriormente. Paulo também revelou a intenção de levá-lo a Filipos, devido à preocupação que ele tinha em relação aos crentes daquela cidade. Após a sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para suprir a necessidade da igreja local. Foi durante esse período em que ele ministrou na igreja de Éfeso que Paulo escreveu-lhe a primeira carta. A consideração e o afeto de Paulo por Timóteo. Além de todas as viagens missionárias de Timóteo fez ao lado de Paulo, ele estava junto do apóstolo na Macedônia, quando a epístola de 2 Coríntios foi criada. Timóteo também esteve em Corinto quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Mais tarde, quando as epístolas de Colossenses, Filipenses, Filemão foram escritas, ele também estava presente. É nítido que Paulo sentia um enorme carinho de pai para filho com Timóteo. Isso vemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo continuava dando um incentivo à fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E ele segue dando incentivo a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor de mim, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade.
por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar e que Ele confia até naquele dia. Durante a sua última prisão em Roma, Paulo pediu que fosse visitá-lo antes do inverno. Não é possível afirmar com certeza onde Timóteo estava naquele momento. Também não sabemos se ele conseguiu chegar antes de Paulo ter sido martirizado. Aqui eu tenho algumas curiosidades sobre Timóteo. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer o seu ministério. Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldade em se expressar. Embora Timóteo fosse jovem, parece que ele tinha saúde fraca e frequentemente estava doente. E Paulo fala isso, dá uma orientação a ele em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada devido ao fato de Timóteo ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois, o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido o líder responsável pela igreja de Éfeso, com o apóstolo João por lá. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso. Acredita-se que Timóteo também tenha sofrido martírio. As cartas do apóstolo Paulo endereçou a Timóteo e a Tito possuem exortações e aconselhamentos práticos para a liderança da congregação local. Por isso, essas epístolas são chamadas de cartas pastorais. Concluindo, portanto, meus irmãos, em vista de tudo que nós ouvimos sobre a caminhada de Timóteo, devemos seguir, sim, o seu exemplo de jovem obreiro, homem de coragem e de muita fé. Confesso a vocês que, ao refletir nessa mensagem, me veio no coração um texto muito conhecido dos irmãos, e eu queria ler esse texto aqui agora, que é o texto de Mateus 9, 35. Jesus dá orientação aos seus discípulos. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmão, essa mensagem nos traz uma reflexão do quanto precisamos nos disponibilizá-los para a obra do Senhor. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão sentados nesse momento tem muito a acrescentar à obra do Senhor. Especificamente para os homens que aqui estão presentes, nós temos um ministério que é atuante e precisamos de homens nesse ministério. Eu queria finalizar essa mensagem para abrir um espaço para o meu irmão, Jefferson, lendo um texto que é um texto de referência, que eu achei muito oportuno e que faz referência ao Ministério de Homens Corajosos, que é o texto de Josué 1, capítulo 1, versículo 8 a 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém. E que Deus nos abençoe, irmãos.